Mas afinal de contas, por que a gente engorda? Há muito tempo atrás, a gente só considerava que ganhava peso porque comia demais ou gastava energia de menos. Por essa lógica, todo mundo que estivesse acima de peso comia exageradamente, gastava pouca energia, mas essa lógica ao mesmo tempo não explica aquelas pessoas que comem demais, mas comem muito mesmo. Eu tenho certeza que você conhece gente assim e não engorda de jeito nenhum. E aí, como é que funciona essa equação para essas pessoas? A essas pessoas que comem demais e não engorda, a gente atribui um metabolismo acelerado, uma espécie de vantagem de nascença, uma bênção até. Mas para aquelas pessoas que ganham peso com facilidade, a gente simplesmente resiste muito a dizer que ela tem metabolismo lento. A gente só considera o que ela come e só considera o que ela deixa de gastar. Eu posso afirmar para vocês, nesses 15 anos de consultório, eu já conheci muito, mas muita gente acima do peso que nem comia demais e nem era preguiçosa ou sedentária. Pessoas diferentes ganham peso de formas diferentes por razões diferentes. Eu vou citar alguns exemplos. Tem gente que ganha peso porque não dorme bem. Tem gente que engorda porque está tomando alguma medicação e faz com que ela engorde. E se a gente for pensar, nenhum remédio tem tanta caloria assim, certo? É um remédio que provoca uma alteração no seu metabolismo. Também tem gente que engorda por algum desequilíbrio hormonal. Tem gente que engorda depois de ter uma infecção, uma doença, por passar por alguma cirurgia ou até depois da gestação. Tem gente que engorda na menopausa, mas também tem gente que já nasceu com genes de obesidade. Você sabia que existem genes da obesidade? Hoje em dia existem alterações genéticas que predispõem ao ganho de peso desde o nascimento e fazem com que muitas vezes a criança engorde até mamando leite materno, que é um alimento super saudável. Hoje a gente já sabe que existem alterações na flora intestinal que predispõem à obesidade e que se a gente trata essa flora intestinal, a gente pode sim causar uma perda de peso. Eu falei que genética era importante, né? É importante, mas não é tão importante assim. Por exemplo, uma pessoa que tenha nascido sem os genes da obesidade e que conviva com muitas pessoas acima do peso, ela vai ter um risco maior de ser obesa. Ou seja, às vezes as pessoas com que a gente convive têm papel mais importante no nosso peso do que a nossa própria genética. Perceba que é muito mais do que o quanto você come ou deixa de comer. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão acima do peso não comeram mais do que gastaram. Claro que comeram mais do que gastaram, mas isso não é a causa do excesso de peso e isso é muito importante. Se aquela pessoa que é magra de ruim pode comer o quanto que quiser e não engorda, por que você, que vive de dieta, não consegue perder peso? O nome disso é lipostato. É uma capacidade nossa, que é diferente de pessoa para pessoa, de controlar o metabolismo para mais ou para menos, para queimar mais gordura ou menos gordura. Tá vendo só que não é um fator que leva ao ganho de peso, mas sim uma combinação de fatores que muitas vezes começam a surgir na nossa vida, já mesmo dentro da vida intrauterina, mas que vão se acumulando e até mudando ao longo do transcorrer da nossa vida. Claro que comer faz diferença. Mas a grande maioria das pessoas com dificuldade para perder peso já fez todo tipo de dieta, já tentou mudar de todas as formas a sua alimentação e a quantidade do que come e muitas vezes não teve um resultado. Entenda de uma vez por todas que comer cada vez menos não vai resolver o seu problema. Isso só vai fazer com que ao longo do tempo o seu metabolismo fique mais lento, porque o seu corpo se adapta a funcionar com cada vez menos energia, cada vez com menos comida. Isso acaba gerando um círculo vicioso, onde a gente vai acumulando cada vez mais gordura e as dietas vão precisar ser cada vez mais restritivas. Todo mundo pode emagrecer. O que você precisa saber é qual vai ser o seu jeito de emagrecer. Certamente não vai ser o mesmo jeito do seu vizinho, dos seus amigos. Você precisa encontrar as causas do seu problema e tratá-las de uma vez por todas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho porque às vezes é tão difícil perder peso e tão fácil ganhar peso.